Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje. Nós vamos conversar no nosso tema família sobre mais um assunto dentro da nossa série de programas sobre relacionamento, pais e filhos. E hoje a pauta, o nosso assunto, é um estado, um comportamento da criança que a gente tem entendido que é preciso separar a criança do comportamento que ela pode estar emitindo. Então, hoje a gente vai conversar sobre meu filho está mentindo, ele está com medo. A gente já conversou sobre meu filho está mentindo, meu filho está agressivo e hoje meu filho está com medo de tudo. A ideia é você entender e pensar que ele pode estar e não é. Não é muito interessante a gente separar isso, entender isso, distinguir isso. Ele está com medo, ele não é medroso, ele está com medo. E é tão importante que você discerna isso, tenha esse discernimento, essa capacidade de distinguir as coisas, entender as coisas para poder compreender o que é que se passa com o seu filhote. No programa de hoje, a gente vai conversar com as meninas lindas, maravilhosas, Maria Helena Reis, pedagoga, e Rosângela Mota, psicopedagoga. Meninas, obrigada por virem. Obrigada a você pelo convite. Eu adoro meninas, né? Toda vez que você chama de menina, a gente se acha, né? Eu me sinto assim... Mas olha, Maria Helena, é tão legal a gente poder fazer distinguir, né? Que a criança ela não é aquele comportamento que pode ser um comportamento difícil, complicado. Não é bom pensar assim? Que a gente precisa procurar entender as origens. As origens. Onde é que está nascendo tudo isso? Onde é que está? Então, Rosângela. E bom demais saber que pode ser passageiro. De repente, a maneira como a gente vai lidar com isso, daqui a pouco a gente tem um filho muito mais saudável emocionalmente. Vamos talvez. pensar tudo isso. Hoje a Aline Santos com a gente também. Querida, obrigada por vir. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês. É um prazer. Legal mesmo. E hoje você vai trazer do CD O Deus que Cura, né? Isso, a música logo no primeiro bloco, aliás, no segundo bloco, no início do segundo bloco, o louvor que é o tema do próprio CD. Isso, o Deus que cura, que conta a história da cura do meu pai. Né? Meu pai ficou cego e voltou a enxergar. Em homenagem a isso, nós fizemos um louvor para agradecer a Deus por todas as provas que nós passamos e pela vitória que nós alcançamos, que foi maravilhosa. Imagino, com certeza. Nós vamos ouvir, então, louvores, vamos conversar sobre esse assunto que a gente já colocou aqui para você. Eu espero que você convide outras pessoas a estar com a gente nesse dia. E você pode, inclusive, fazer esse convite para a pessoa que está em qualquer lugar, através da internet www.boasnovas.tv. Nós estamos aí com você e o Espaço Feminino ao Vivo você pode assistir. Bom, no programa de hoje, a gente também tem um chefe, que é o chefe André Craveri, que está aqui com a gente. E, chefe, hoje a gente vai ter um salmão ao molho de alho poró, acompanhado de manga grelhada? Isso mesmo. André, não é complicado, porque aqui no Espaço Feminino a gente procura... Sim, vou facilitar a vida da mulherada. Pois é, o André Craveri, ele disse que procura apresentar esses pratos maravilhosos para a esposa, é isso? Isso. Meu Deus, que coisa chata, meninas! Ai, meu Deus do céu, olha a situação. Não é? Oh, meu Deus. Pois é, olha, no nosso programa hoje a gente quer, com você, dar continuidade ao que iniciamos ontem na reflexão do programa que tem um tema sobre o nosso crescimento em fé. E a ideia é dar continuidade àquilo que nós começamos na reflexão de ontem sobre fortalecidos em Cristo Jesus. Preciso que você esteja fortalecida nele, em Cristo Jesus. Como? Conhecendo Deus. E
tudo o que você pode conhecer de Deus, quem Deus é e o que você se tornou, porque a vida dele está em você, te fortalece, te nutre e te faz capaz de ver a vida sobre uma outra perspectiva. Eu quero muito que você seja fortalecida a cada momento e na palavra do próprio Deus, na Bíblia, que é a palavra de Deus e, portanto, é Ele próprio, você se fortalece. E o interessante é que o mal e todas as distorções que existem por aí contam com o fato de você não conhecer o que Deus diz sobre quem Ele é e sobre quem você se tornou nele. Se você não tiver contato com essa verdade que é a Bíblia, você se desnutre. E toda essa maldade que impera por aí, essas distorções, esses equívocos, contam com o fato de você desconhecer as verdades do próprio Deus para a sua vida, para que você fique à mercê dessas mentiras. Mas fortalecida, convicta, sustentada em uma verdade, você não se deixa levar por qualquer mentira, por mais bem feita que seja essa mentira, por mais elaborada que seja essa mentira. Você agora vai ser sustentada e fortalecida na verdade da proteção de Deus. Olha o texto que está no vídeo. Palavras do nosso Pai, Ele dizendo a você, olha, eu sou o Senhor, o seu vigia. Ele te rega constantemente, te protege dia e noite para impedir que lhe façam danos. Isaías, capítulo 23, versículo 27, versículo 3. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus por essa palavra que nos fortalece nessa hora, por essa palavra que nos sustenta nesse momento, por essa palavra que nos faz agora capazes de olhar a circunstância complicada, a circunstância que está difícil com outros olhos. Ela agora sabe que ela não está sozinha. E ela é fortalecida no fato de estar sustentada em Ti. Tu é aquele que rega a nossa vida com o Teu amor. Aquele que supre a nossa vida com a Tua proteção, com a Tua provisão, com o Teu sustento. Que ela agora se fortaleça nessa verdade. E o Senhor está no controle de todas as coisas e que ela agora é cuidada. Senhor, ela hoje precisa do Teu cuidado. Ela precisa do Teu cuidado. Ela que foi lançada num mar de mentiras, ela que foi lançada num mar de julgamentos equivocados, ela que foi lançada num mar de intrigas, ela que está agora, Senhor, confusa, como quem não está encontrando a saída. Mas essa é uma hora em que ela recebe a Tua palavra que diz, eu te sustento, eu te nutro, rego você, guardo você, protejo você, que ela agora consiga, nesse momento, numa atitude de fé, se ver debaixo dessa guarda, dessa proteção que é verdadeira. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que nada disso, nenhuma dessas mentiras, dessas confusões, desses equívocos vão prevalecer. E ela vai sair dessa situação como mais que vencedora. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Isaías 27, 3 é a nossa verdade, é o nosso sustento, é a fortaleza de Deus para que possamos hoje habitar nessa fortaleza dessa palavra e durante todo esse dia meditar, guardar, refletir. Isso é o que vai prover a você esse fortalecimento. No final do dia, você vai ver só, vai estar tudo certo. Você vai ter uma noite de paz, de descanso. E quando o outro dia começar, deixa tranquilo, fica tranquilo. Não fica pensando, e amanhã como é que vai ser? Não,
não preocupe-se. Deixa que amanhã o Senhor vai prover tudo o que precisa para o dia de amanhã. Quanto a hoje, fica guardada e sustentada nessa palavra. A gente vai para o intervalo, volta já. Senhor, sei que estás aqui. Eu quero te ouvir e chamar tua atenção para mim. O meu milagre está em ti. Não quero fugir da tua presença. Eu vou tocar em tuas vestes e curado eu serei. O Deus que cura está em meu favor e todos verão tua glória em mim. O Deus que cura está em meu favor e todos verão tua glória em mim. Senhor, sei que estás aqui. Eu quero te ouvir e chamar tua atenção para mim. O meu milagre está em ti. Não quero fugir da tua presença. Eu vou tocar em tuas vestes e curado eu serei. O Deus que cura está em meu favor e todos verão tua glória em mim. O Deus que cura está em meu favor e todos verão tua glória. Quem poderia amar alguém assim como eu, tão frágil e tão pequeno? Agora posso sonhar, eu posso acreditar. Deus restaurou minha vida. O Deus que cura está em meu favor e todos verão tua glória em mim. O Deus que cura está em meu favor e todos verão tua glória. Deus que cura e todos verão tua glória em mim. Deus que cura, e todos verão tua glória em mim. Aline Santos hoje com a gente aqui no Espaço. Querida, muito obrigada por estar aqui. A música que nós acabamos de ouvir do CD O Deus que Cura, que é o mesmo tema, né? Essa música, O Deus que Cura, que é
uma adoração em ações de graças pela vida do pai, não é isso? É isso aí, pelo pelo que Deus testemunho, fez na pela vida cura dele. do meu pai. Graças a Deus. Maravilha. Querida, deixa o contato pro pessoal de casa. O nosso contato é 021 3477 7851 ou 95860759. Falar com a Aline, Thaís ou Gilson, quem tiver o prazer de te atender. Aline, a próxima música que a gente vai ouvir no último bloco é Se Eu Clamar, Isso. do mesmo CD. E é isso aí, você que está acompanhando hoje o Espaço Feminino, está curtindo todo esse momento. A gente agradece muito pela sua companhia. A Aline vai continuar aqui com a gente, mas eu quero que agora você acompanhe uma sugestão de um filme legal mesmo para você curtir em casa. Veja. O compromisso de uma fé desafiada pelo impossível e testada pelo irresistível afeta a família inteira. O triunfo do Espírito de Jesus numa vida vai inspirar a todos quando assistirem a esse filme maravilhoso. A história de amor entre John e Ellen é comovente. Unidos, eles enfrentam uma terrível doença impiedosa, o mal de Alzheimer, que ou confirmará seu amor ou destruirá a família e seu casamento. Aqui há problemas na carreira profissional, nos relacionamentos familiares e uma confusão que só o poder de um amor real pode superar. Curta na tela, Compromisso Precioso. É isso aí com as meninas hoje, Rosângela Mota, psicopedagoga, e Maria Helena Reis, pedagoga. A nossa pauta hoje, meu filho está com medo de tudo. E a gente já conversou, meu filho está mentindo, meu filho está bastante agressivo. A ideia é estar pensando nessa linha aí desse relacionamento de pais e filhos, os pais podendo olhar seus filhos muito além de um comportamento do momento. E é por isso que a gente coloca aí o está e não é. Demais. Esse medo de tudo, Rosângela Mota, o que na tua mente, assim, o que você imagina que pode ter origem no medo de uma criança, digamos assim? Acho que o medo é uma coisa que todo ser humano vai sentir em determinado momento. Acho que a gente tem medos, né? E a maneira como a gente vai passar por esses medos é que a gente deve estar sempre observando e analisando, né? A origem eu acho que pode ter várias. Eu não saberia aqui definir algumas, mas na minha opinião, seria mais a insegurança. Tá? Quando você está inseguro, a gente tem uma pauta depois sobre o amor, né, lança fora o medo em algum programa. Então, eu acredito que isso para mim é tudo, porque a insegurança faz a gente ter mais medo. Eu acho que quando você não sabe o que vem, ou o que está para acontecer, ou o que pode acontecer, por exemplo, medo de escuro. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu lembrei muito que as minhas filhas, uma delas tinha pavor do escuro. E eu percebo que parecia um medo que a gente pode dizer bobo, Banal, né? Nós adultos poderíamos classificar assim, poxa, é um medo tão bobo, escuro é uma coisa que tem em todo lugar, né? E a criança manifesta um medo pavoroso do escuro. Hoje, agora que eu sou avó, a minha netinha está manifestando o mesmo medo. E eu ainda comentei com a Dani, falei, Dani, olha só, a mãe errou muito com você quando você teve medo. Naquela época, eu banalizei esse medo. Sabe, quando você não valoriza o medo da criança, você descarta porque você olha com a atitude de adulto e você não entra no mundo dela. Faz a gente pensar, a mãezinha que está em casa, agora ela pode raciocinar em cima, e você que cuida de alguém, você que é educadora, enfim, pode raciocinar em cima disso, porque muitas vezes a questão aí não é banalizar no sentido, não, eu tenho que banalizar, porque aí eu não vou sustentar esse medo, ele vai passar, né? Eu não vou dar ênfase ao medo e aí, portanto, passa, porque como você disse, existe uma questão natural no medo, que nos protege. Medo, com certeza, né? até para a gente evitar de alguns absurdos que a gente pode acabar... O medo é aprendido também, né? Com certeza. Agora, quando a gente muitas vezes não procura aí entender esse medo, por que está acontecendo, né? Deixa eu me aproximar de você, deixa eu ver o teu ambiente, deixa eu olhar com os teus olhos. Isso aí, olhar com os seus olhos. Acho Não que é, isso aí é Marilena? chave. O porquê.
a minha primeira formação foi biologia. E um das minhas preocupação foi na área da genética. Eu digo que a gente tem memória genética também, não é? Você acabou de confirmar que isso. é da neta agora, né? Pois é. A criança, ela recebe todos os estímulos quando está no ventre da mãe, todos. E pode ter acontecido que em algum momento, né, da sua gestação, ou da gestação da sua mãe, ou da gestação da sua avó, né, de uma das suas avós, algo pode ter acontecido e esse medo vem se perpetuando, passando de pai para filho. Agora, todas as vezes que eu me deparo com algum sentimento, né, a gente pode até chamar isso aí de sentimento, não seria a palavra ideal, mas qualquer distúrbio de comportamento, qualquer ação que não seja o ideal ou comum, eu me preocupo muito em que a gente possa buscar a origem, né? A origem, ela pode ser memória genética, mas ela pode também estar em algo que esteja acontecendo e que a gente não tem o olhar da criança, não é? Para chegar àquele momento. O medo, ele é um sentimento que protege? Mas ele é um sentimento adquirido. Aprendido, né? Aprendido. Então, eu acho que a primeira questão é as mães, né, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, se preocuparem em conversar com seu filho de uma forma muito descomprometida, para chegar aonde, o porquê, aonde é. Sabe quando você fala descomprometida, me remete a, de repente, tentar descobrir a origem desse medo da criança na brincadeira. A criança é muito livre na hora de brincar, né? Ela é muito espontânea, né? E na hora de brincar, ela pode, em algum momento, mostrar, manifestar, comunicar o medo que ela não sabe dizer com as palavrinhas dela. Ela pode comunicar numa brincadeira de carrinho, ela pode comunicar numa brincadeira de boneca, num amarelinho, pular corda, seja lá o que for, né? Não sei no desenho. No desenho. Desenho, principalmente, a criança expressa muito através do desenho. Eu sinto assim, das crianças que eu tive chance, né, de conviver com elas, o medo sempre tinha uma origem muito próxima. Tipo familiar? Familiar. Uma questão familiar? Familiar. Uhum. É a criança que eu observava sempre os pais brigando, um dizendo sempre que ia embora, e a criança sente o medo da solidão, o medo de ficar sozinho. É o que eu falei no início da insegurança. Super relevante esse dado, Entendeu? muito importante. E isso acontece muito cedo. O que está sendo dito dentro de casa, né? Isso acontece muito cedo. Às vezes as pessoas pensam que uma criança com 2 anos, ela não tem a percepção do que está acontecendo. Ela tem a percepção do que está acontecendo, claro. Sim. Eu agora não me lembro se é Montessori, Maria Montessori, uma educadora que escreveu vários livros, inclusive um deles é A Criança. Ela usa a expressão, a criança é uma esponja. Ou seja, ela vai absorvendo tudo. Ela pega, ela sente o clima, né? Ela sente a questão aversiva, ela sente o incômodo. É até interessante até que o medo é muito mais comum na criança até 5 anos, mais ou menos, de idade, que é a época que ela está absorvendo, mas ela não sabe expressar com palavras, né, explicando o seu medo. Ela sente, mas ela não sabe explicar. Por isso, os desenhos e as brincadeiras, para a gente extrair dela isso. Então, geralmente, é exatamente, ela absorveu tudo, todo que estava aqui naquele ambiente, o medo que o pai tem, o medo que a mãe tem também transfere, né? Porque se você, a cada trovoada, você tem pavor e você assusta, a criança que está ali, o que acontece na trovoada que a minha mãe está com medo? E essa questão que a Maria Helena fala sobre o medo aprendido, e a gente sabe aqui que o medo
a base dele, ela é através do Adquirido, aprendizado, do adquirido, muitas vezes nós somos verdadeiros promotores do medo e não estamos nos dando conta, né? Cheio da boa intenção, essa mãe pode estar super protegendo essa criança e no caminho dessa super proteção está endossando o medo ali que ela vai vir a viver esse medo. Por exemplo, cuidado na hora que você vai correr, cuidado na hora disso, cuidado naquela... Olha, você tem o tal do... sei lá, o bicho-papão... A polícia vai te pegar. A polícia vai te pegar, seu o pai homem... vai te bater. Não, quando eu era criança, tinha um tal de uma mulher loura do banheiro da escola. Então, assim, não, sério. Então, aí você já vinha com uma história de que o homem da pasta preta e não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha o homem do saco, que botava as crianças dentro do saco e levava. Isso, Então, tem umas histórias que passam para a criança. Aí você quer proteger a criança, aí você protege a criança lançando sobre ela uma mentira. E não sabendo as consequências. E às vezes não é a questão muito de proteger, não. Eu acho que às vezes é uma questão também de... É que a Maria Helena é muito delicada, não queria ter trabalho de falar, de explicar. Então, assim, eu prefiro lançar algo que está fora de mim para que essa criança deixe de fazer aquilo que eu não quero que ela faça. Certo. Então, eu lanço o medo. Eu lanço cuidado. Se você fizer isso, se você ficar brincando ali, o homem do saco pode te levar, a cuca pode te pegar. E aí eu estou diminuindo o tempo que eu teria que sentar, conversar com essa criança e explicar para ela por que não. Maria Helena, eu sempre comento aqui que educado dá trabalho. Educado dá muito trabalho. Educado dá trabalho e gente como nós, como pais, a gente tem essa preguiça. E a Maria Helena está certíssima. A gente usa esses artifícios do medo. Os atalhos, né? Para a gente poder se livrar desse sentar. Porque, por exemplo, Vou te deixar no quarto escuro. Isso. Porque o que a criança quer quando ela está com medo? Eu falo, se a gente pensasse um pouquinho igual na gente, porque eu falo que os sentimentos, eles são humanos, então eles são, sabe, parecidíssimos. A gente sabe levar cada sentimento e talvez a criança não saiba, mas o sentimento para mim ele é igual. Então, por exemplo, quando você está com medo, você que é adulto, o que você gostaria daquela hora? Que a pessoa... Que o medo fosse embora. Fosse embora, mas você queria que o adulto fizesse o que com você? Te deixasse para lá ou que te protegesse e te chegasse, então tá bom, eu sei que você está com medo, mas eu estou aqui, vamos tentar atravessar esse medo juntos? Mas dá trabalho isso, tá? Então, por exemplo, a criança, por isso que eu falo que eu errei nessa época, porque nessa época, quando a Dani tinha medo do escuro, eu queria que ela, deixa de ser boba, filha. Por que você está com medo? Tem necessidade de ter medo do escuro? A gente já vai brigando, como se aquilo fosse um absurdo. Hoje, eu sei que se eu falasse para ela na hora, olha, mamãe está sabendo que você está com medo, eu entendo, mas vamos tentar ver por que você está com medo? Vamos ver se o escuro realmente é tão pavoroso assim? Vamos ficar aqui um pouquinho? Hoje eu faria isso, vamos ficar aqui no quarto escuro um pouquinho agora, nós duas juntas? Vamos ver o que acontece no escuro, uma coisa que se eu acho gera ou não medo? Isso, uma coisa que eu acho super relevante nessa atitude de você repensar isso e você buscar aprender no outro mesmo, momento com ela, até ajudá-la como mãe mesmo, é que a gente revê algumas coisas. Por exemplo, para consertar o medo da criança, para ajudá-la quanto ao medo, a gente já entra com uma palavra pejorativa, deixa de ser bobo. Isso. Você já está aí, não é? Você já está aí desconcertando algo que seria interessantíssimo que você pudesse motivá-la quanto à atitude dela diante do medo, e não denegrindo a personalidade dela. Você já está cortando a expressão da criança nessa hora. Ela não vai te contar nunca mais com medo. E você está criando na criança um sentimento de que ela é algo inferior. Isso. Ela é boba. Ela é boba. Então, ninguém quer ser bobo, não é? Então, isso aí é uma atitude de denegrir com a capacidade do outro, enfrentamento do medo. De enfrentar a situação. Eu sou bobo. Então, uma outra questão que eu gostaria de não deixar de falar é questões que podem estar acontecendo dentro da própria casa ou no entorno.
questão do medo, Abuso também. dos abusos sexuais. A gente não pode esquecer que nós vivemos num mundo profundamente cruel e que a criança, ela é muito violentada, sim. Como? A gente não entende que não entende que o pai, que o tio, que o irmão mais velho, que o colega, o pai da coleguinha, o irmão da coleguinha, pode estar violentando essa criança sexualmente. Esse é um indício claro de medo. E eu vivi isso quando eu dirigi escola, quando eu dava aula. Quando eu via uma criança com muito medo, eu sentava, né, para conversar. E, olha, Descobria posso coisas dizer que mais que incríveis. 90% dos casos tinha a ver com abuso sexual dentro da própria família. Se é essa questão, se você está aí vendo alguma criança com medo que ultrapassa o que nós chamaríamos até de razoável, né? De aquele medo que pode ser Aceitável. consertado, aceitável, como diz a Maria Helena, procure ajuda. Não sabe o que fazer, procure ajuda, porque a criança, ela pode não saber comunicar com palavras, mas existem outras ferramentas que ajudam a essa criança a verbalizar o que ela está sofrendo de outra forma, porque muitas vezes as palavras não vão acontecer, mas ela pode desenhar na brincadeira e com a ajuda certa, essa criança vai poder colocar esse medo de uma forma clara, de onde ele vem, como é que ele vem, o que é que está aí gerando a origem desse medo. E o outro ponto também que eu quero conversar depois com as meninas no próximo bloco é aquele medo que tem a origem naqueles olhares. Né? Antigamente não tem esse? Aquele olhar que, não, meu pai quando me olhava, minha mãe quando me olhava era tudo. Mas esse olhar que paralisa, esse olhar que desconcerta, esse olhar que castra, será que forma seres humanos capacitados, hábeis, dispostos a amar, dispostos a perdoar, capazes de enfrentar dificuldades? Mas isso é no próximo bloco, no Espaço Feminino. Voltando com o Espaço Feminino, hoje no programa de terça-feira no Tema Família, nós estamos papeando sobre a nossa pauta daquela série Relacionamento Pais e Filhos com Rosângela Mota e Maria Helena Reis, sobre Meu Filho Está com Medo de Tudo. Você pode ligar, inclusive, viu, e participar do programa hoje, 2112-6222, fazendo a sua pergunta. E hoje aqui o chefe André Craveri, que está aqui hoje com a gente, hoje é salmão, não é isso? Isso. É contigo agora, André. Então, coloquei aqui 2 salmãozinhos aqui, beleza. Um vinho branco, sal e um pouquinho só. Esqueci o nome. Esqueceu o nome da menina? O quê? É salsinha? Manjericão. Manjericão. Isso, pouquinho só para dar um gostinho. É do menino, manjericão. Isso, manjericão. Muito gostoso, né? Então agora? agora eu posso colocar um pouquinho de azeite aqui. Só pra gente grelhar. Pouca coisa. Uma pecinha de salmão. Você deixou marinando quanto tempo, mais ou menos, André? Na Acredito que geladeira? uma meia hora. É. Foi o suficiente. É o suficiente. Oh! E é assim. Vou pegar também uma manga, que eu já faço tudo junto. Legal. Essa manga é a Palmer. Tá. Excelente manga. É porque a gente precisa saber. Isso, é Por bom conta da- quando for comprar essa manga Palmer, Tá. porque ela não tem aqueles fios indesejáveis, aquela coisa que fica grudando, e ela é muito docinha, bem legalzinha. E agora, o que você quer? Quer que eu Vou te começar já ajude? Tá. decorando aqui. Vou usar um pouquinho de repolho roxo, tá? Pra decorar o prato. Vou mostrar aqui também que eu fiz com alho poró.
O alho poró, eu vou usar ele para fazer o molho. Tá bem pouquinha coisa. Mas olha só, esse aqui é o alho poró, que eu dei uma desidratada nele no azeite. É esse aqui, tá? Coloquei no azeite e aí ele foi chegando devagarinho. Reduziu até e ficar ficou assim. crocantezinho. Isso, crocante. A gente faz aqui, ó, uma torrezinha só para decorar. E é saboroso. Muito saboroso. Imagino, deve ser uma delícia. Ó, já tá quase pronto o nosso prato, hein? Uau, é bem rapidinho, né? Bem rapidinho mesmo. Ai, gente, olha essa manga. Que situação, né não? Uau. Meninas, o que vocês acham? Apetece vocês, assim? Delícia. Ai, Adorei a gente. combinação que ele está fazendo, salmão Não com é? manga. Ai, Uma delícia. gente, água na boca. Olha, hoje com a gente, então, Rosângela Mota e Maria Helena Reis. Enquanto a gente está esperando esse grelhar aqui, eu deixei para vocês duas uma questão muito interessante sobre aquela coisa, já que a gente está na pauta, no assunto. Meu filho está com medo, ele não é um medroso, ele está com medo. E aí a gente pensa em que é que, por exemplo, possa estar numa atitude nossa, cheia de boa intenção, achando que está fazendo certo, mas que de repente pode estar aí promovendo, meninas, o medo no coração e no estado dessa criança, no comportamento dessa criança. Por exemplo, aqueles olhares, né? Não tinha aquela coisa? Não, eu conserto meu filho, eu disciplino meu filho, ele no olhar... Não sei se o André já foi... Vai pegar no olhar, né? Já foi corrigido dessa forma? Já, Né? já. Minha mãe me olhava assim, meu pai me olhava assim, me Pela desconcertava. forma de olhar que a gente já Só ficava sabia. com medo. É, o que tava querendo passar, o que tava querendo dizer, né? Meninas, e o que esse medo pode estar... E o que essa atitude pode estar promovendo? O que vocês consideram aí? O que você acha, Maria Helena? Eu acho que o olhar, ele tem um segundo momento, né? Quando olha, ele já está dizendo o que vai acontecer depois, caso não seja obedecido, não é? Então, não é apenas um olhar, não. Aquele olhar, ele vem para desconcertar mesmo, para desestruturar ali a criança, mas ele tem um segundo momento porque ele já provocou alguma violência física. Ele já provocou... Uma violência até emocional. Ele emocional. geralmente já é punitivo, né? É punitivo. Já deu aquela olhada... Não é? Aquele olho que se abre gigantescamente. Temos uma ligação. Alô? Alô? Falamos com quem? Rosane, de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Oi, Rosane, obrigada por ligar. Então, você quer participar? Como? Quer perguntar para as meninas, para o André? O que você quer fazer? É porque, assim, meu filho tem medo de tudo. Medo de ficar sozinho, tem alguns desenhos que ele tem medo, aí eu vou e troco de canal. Às vezes a irmãzinha dele está dormindo no quarto, eu falo assim, Daniel, fica um pouquinho com a irmã, que a mamãe vai ali pegar uma coisa e vai voltar. Aí quando eu vejo, ele está atrás de mim. Ele fala, mamãe, não quero ficar, eu vou atrás de você. Aí tem hora que perco a paciência, Daniel, fica aí, não tem nada. Mas não adianta, tem medo de tudo. É interessante, né? Quantos anos tem o filhotinho? Tem 6 anos. E aí, meninas? Eu acho que eu vou pela linha da Maria Helena. Um caso desse, assim, que o medo já está tão entranhado na vida dele, seria interessante ela sentar um pouquinho para tentar ver o porquê. Né? Eu acho Eu que... pergunto. Aí o que ele fala, geralmente? Aí ele fala, tenho medo. Aí eu falo, mas medo de quê, meu filho? Você está dentro de casa com a mamãe. Aí às vezes eu oro com ele. Aí esses dias ele teve um pesadelo. Pesadelo de quê, meu filho? Conta pra mamãe. Não sei, não lembro. Rosane, pelo que você está colocando, eu acredito até que em todos os sentidos ele está manifestando o medo de estar sozinho. A insegurança dele está tão grande. Algo, a Maria Helena falou muito bem no início, algo pode ter provocado. De repente, ele vivenciou uma situação que você desconheça e que gerou um medo de... Quando ele esteve sozinho em alguma ocasião, pode ter acontecido alguma coisa que tenha gerado esse medo e agora ele está apavorado. Mas pode ser também apenas uma insegurança da sua não presença com ele em algum momento. Eu até Rosane, não é isso? Isso. Rosane, eu até te proponho, eu sei que as meninas podem ficar à vontade para falar, mas eu gostaria de te propor algo nesse momento.
pode ser que você, nesse momento, não consiga entender o medo do seu filhote. Pode ser que você não consiga. Por mais que você invista tempo nisso, esteja atenta a isso, pode ser que você não consiga descobrir. Mas eu acredito que já que você está vivenciando esse momento com ele, que o fato de você descobrir a origem do medo agora não é tão relevante quanto você, nesse momento, acolhê-lo. Isso. Eu acho que agora, a fase agora não é de descobrir o motivo do medo, já que você já tentou intervir, já tentou descobrir e não conseguiu, sem problemas. Sabe o que você faz? Deixa a coisa acontecer. Brinca com ele, se envolve com ele, porque pode ser simplesmente uma fase que vai passar. E conforme você vai acolhendo ele, protegendo no sentido saudável, não naquela coisa de super proteger, mas se você for interagindo com ele, mostrando para ele que você está do lado dele, mostrando para ele que você está ali, que o pai está ali, que a família está ali, vai mostrando a ele, dando a ele uma base de segurança e deixa a coisa acontecer. Ô, Márcia, deixa eu só interromper um pouquinho. Você falou uma coisa maravilhosa, porque, por exemplo, olha só, aquele comentário que eu fiz da minha própria filha. Às vezes a gente, na hora, você fala assim, meu filho, mas não tem nada aqui. Ela até mencionou isso, a Rosânia, né? Mas se você entrasse com ele, você, olha, eu sei que você está com muito medo, eu quero dizer para você que a mamãe está com você. É olhar com os olhos dele. Vamos passar esse medo juntos? Vamos lá ver se realmente esse medo faz sentido? Isso. Então, primeiro, é o que a Márcia falou, acolher e compreender. Ele realmente está com medo, então não disfarça desse medo. Assim, não banaliza. Não banaliza, não tenta achar que esse medo não existe, porque existe. Então, entre com ele no medo. O medo é agora de ficar no quarto sozinho? Então, num determinado momento, entra no quarto com ele e fala assim, vamos ficar aqui um pouquinho? Vamos ver o que você acha que poderia acontecer aqui nesse quarto, quando estiver sozinho. Então, à medida que você caminhar junto, como você está colocando, Márcia, caminhar junto, ele vai começar a adquirir mais confiança e a expressar, até que um dia pode ser que ela venha descobrir a causa, E né? uma outra coisa, perdão, Maria Helena, e uma outra coisa, existem brincadeiras, meninas, Maria Helena e Rosângela, que promovem a criança essa confiança nela. Existem brincadeiras, existem joguinhos que ajudam a criança e ajudam a criança a ficar mais forte, a ficar mais corajosa, porque isso é uma questão de aprendizado. E é muito interessante que você busque ajuda se você não consegue sozinha muitas coisas, busque ajuda. Mas vai, Maria Helena. E também não ignorar as questões do entorno dessa criança, não é? Procurar contato com a escola, procurar saber como é que essa criança se comporta com os amigos, com o professor, procurar ver o entorno dele, como é que está a relação dele com o pai dele, como é que está a relação dele com os tios, as tias, e acho que se a coisa você não conseguir identificar, eu acho que um psicólogo nesse momento vai fazer muito bem. A gente não pode ignorar o entorno, não. Rosane, a gente está aqui contigo, viu? Para te dar a maior força e conta com a gente. Tá legal. Muito obrigada. E não desista do seu filho, nunca diga que o que ele está sentindo é bobagem, é bobeira. Isso você não vai estar sustentando esse medo e nem promovendo esse medo. Isso não é isso. Você vai estar mostrando para ele que você entende com os olhos dele, você está disposta a ver também o que ele está temendo. E aí mostrando para ele aos poucos que o que ele está temendo é menor do que ele é maior. Mas aí vai investigando. Eu acho que eu sempre falava assim, Daniel, não existe isso, para com isso, não faz isso. Eu acho que eu ainda acho que eu também não fiz assim, não, vamos lá, tô aqui, vamos enfrentar. Isso. Eu sempre falo que não existe, não tem, não fica assim, não tem nada. Eu acho que mas olha só, olha como você é uma mãe excepcional. Você está ligada, você está plugada e você está afim de acertar, muito afim de acertar. Então, olha o teu compromisso lindo e maravilhoso com ele. Você está agora decidida a enfrentar com ele o que ele está vivendo. Então, olha com os olhos dele
e enfrenta aí que vai valer a pena. Você vai ter um homem super, super corajoso. Amém. Beleza. Beijo, querida. Olha só o nosso chefe. E aí, André? Ótimo. Aqui nós temos a manga grelhada, Manga grelhado, o alho poró que está molhinho de alho poró. no salmão. Isso. Esse é o outro alho poró que foi reduzido, né? Que ficou Ele crocante. Foi, desidratado. Vamos fazer Desidratado isso. assim. Olha que legal. Ai, gente, que coisa mais maravilhosa. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo nosso espaço, tá aí para você esse presente maravilhoso. E o texto do seu dia, Isaías 27, o versículo 3. Eu, Senhor, sou o seu vigia, rego constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. É isso, viu? Felicidades. André, muito obrigada. Poxa, que bom. A gente volta, então, no outro bloco com a cartelinha do que ela vai precisar para estar Ok. fazendo aí, o salmãozinho dela. Agora eu me despeço nesse bloco, porque ainda tem mais um, viu? Com uma super proposta e uma oportunidade maravilhosa de você aí alavancar a vida financeira da sua casa. Veja. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Hoje com a gente o chefe André Craveri, que está aqui com salmão ao molho de alho poró, acompanhado com essa manga grelhada maravilhosa. Tem um indivíduo lá na nossa suíte que queria colocar aqui um arroz, um feijão, um macarrão, uma farofa, não sei, mas não, isso não é de Deus nesse prato. Agora, gente, tá lindo, não tá? Meninas, o que vocês acham? Lindíssima. Tudo de bom, né? Cheirinho. Você pode dizer pra gente a cartelinha dos ingredientes que ela vai ter que usar? Claro, claro. Tá lá no vídeo. Bom, então, eu fiz só um filé aqui, mas um jantar, né, especial, vamos colocar 2 filés, colocar um pouquinho de vinho branco e para temperar. O alho poró, vamos utilizar um alho poró, metade dele para fazer o molho, metade para fazer a redução aqui, para decoração. Um pouquinho de repolho roxo e uma manga Palmer. Que é a sua sugestão, por conta de não desfiar nem nada, né? Isso, não deixar aqueles fiapos, fiozinhos. aquelas coisas. Ai, gente, tá lindo, maravilhoso. Se ela tivesse aqui, eu deixaria minha esposa, né? Essa situação! Obrigada, André. Valeu mesmo. E parabéns a essa esposa Muito aí, olha. obrigado. Uhul! Agora você acompanha o nosso painel de empregos. O Sebrae abriu processo seletivo para 14 vagas, em cargos de nível médio e superior. As oportunidades são para Brasília. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo site www.egaion.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 50 para o nível médio e de R$ 100 para o nível superior. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou o edital de concurso público para 64 vagas de agente de fazenda. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de setembro pelo site www.concursos.rio.rj.gov.br. A taxa é de R$ 50. Queria agradecer muito às nossas queridas amigas hoje. Rosângela Mota, Maria Helena Reis. Obrigada, meninas. Obrigada. Posso mandar um beijo hoje? Não só pode como deve. Para você, Ernestina, que assiste o programa com a Márcia todo dia, manda dar abraço para ela. O beijo hoje especial é para você, tá? Lá da nossa igreja, na PIB de Moça Bonita. Obrigada, Ernestina, querida. esse abraço é seu.
Maria Helena. Eu vou mandar um beijo para a Rosane, essa moça que ligou para a gente, né? Legal. Dizer para ela que ela fique observando mais o seu filho, se observando dentro de casa com seu esposo. E esse beijo vai especial para ela. Obrigada, queridas. Obrigada, chefe André. E Aline Santos hoje termina o Espaço Feminino, fecha com chave de ouro com a música Se Eu Clamar, do CD O Deus que Cura, não é isso? É isso aí. Obrigada por vir. Obrigada Espero que a você vocês tenha pelo convite. gostado. Volte quando quiser e puder, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Então é isso, a gente encerra assim o Espaço Feminino de hoje. Continue na programação da Boas Novas. Paz. Me disseram que eu não iria conseguir, que meus projetos e meus sonhos eram fúteis. O meu Deus que plantou e gerou em mim esse desejo que me faz ser um adorador. Me disseram que eu não iria conseguir, que meus projetos e meus sonhos eram fúteis. O meu Deus que plantou e gerou em mim esse desejo que me faz ser um adorador. Eu não me canso, eu não me entrego, pois sei que minha sorte Deus irá mudar. Estou seguro, em ti espero, em tuas promessas sei que posso acreditar. Quando eu ergo minhas mãos e clamo, Ele me ouvirá. Chuva de bênção sobre mim descerá, chuva de bênção sobre mim descerá. Quando eu ergo minhas mãos e clamo, Ele me ouvirá. Chuva de bênção sobre mim descerá, chuva de bênção sobre mim descerá. Me disseram que eu não iria conseguir, que meus projetos e meus sonhos eram fúteis. O meu Deus que plantou e gerou em mim esse desejo que me faz ser um adorador. Me disseram que eu não iria conseguir, que meus projetos e meus sonhos eram fúteis. O meu Deus que plantou e gerou em mim esse desejo que me faz ser um adorador. Eu não me canso, eu não me entrego, pois sei que minha sorte Deus irá mudar. Estou seguro, em ti espero, em tuas promessas sei que posso acreditar. Quando eu ergo minhas mãos e clamo, Ele me ouvirá. Chuva de bênção sobre mim descerá, chuva de bênção sobre mim descerá. Quando eu ergo minhas mãos e clamo, Ele me ouvirá. Chuva de bênção sobre mim descerá, chuva de bênção sobre mim descerá. Chuva de bênção descerá. Quando eu ergo minhas mãos e clamo, Ele me ouvirá. Chuva de bênção sobre mim descerá, chuva de bênção sobre mim